Agora, pessoal, que a gente já tem bastante coisa organizada e vocês já estão aí anotando gastos há alguns dias, já começou a entender melhor como que tá a, a organização financeira de vocês, a gente vai começar a detalhar ela. Então, recapitulando, a gente entendeu as importâncias de fazer o orçamento, entendeu? Algumas metodologias de distribuição de orçamento. A gente entendeu a questão de se a gente está juntando dinheiro na velocidade que a gente precisa ou não. E a gente começou a entender nossos gastos. Se a gente está gastando nossos gastos parcelados, recorrentes, para a gente entender quanto que a gente já tem de gastos no início do mês. Antes de começar a viver, a gente já tem ali os gastos de aluguel, conta de luz e outras coisas recorrentes. E aí agora a gente precisa começar a detalhar para a realidade de cada um de vocês. Então a gente vai começar agora. Aí isso aqui é uma questão um pouco mais técnica de subcategoria. Por que que a gente vai poder entrar nessa parte de subcategoria que é o conceito de você detalhar orçamento? A ideia é você ter isso de forma mais personalizada. Então, a sua vida financeira, ela é só sua, que é diferente da minha, que é diferente dos meus outros colegas aqui de empresa, que é diferente do sua família. E às vezes a gente tem casais com diferenças de financeiras diferentes. Por mais que o casal tem que tá junto ali, né, fazendo as coisas junto e tal, planejando junto, mas em vários casos o próprio casal tem vida, tem situações financeiras diferentes, irmãos com situações diferentes, e vocês querem coisas diferentes. Tá. Por exemplo, eu sou um cara um pouco mais desapegado na questão de local e moradia, tá? Então, dificilmente eu vou querer comprar um imóvel na vida. E aí, se uma pessoa me propõe a compra de um bem, de um imóvel, eu nunca vou combinar com aquilo, porque meu planejamento financeiro tá com uma questão de liberdade mais geográfica, tá com uma questão mais em prol dos investimentos, sabe? Então, mas isso é a minha realidade. Eu vou ter uma reunião daqui a pouco que eu tô ajudando um casal que vai comprar um apartamento, na planta. Olha, Gui, mas todo lugar que a gente vê sobre finanças fala que apartamento na planta é latado e tal. Sim, só que é uma forma de facilitar a compra de um imóvel, tá? O apartamento na planta, de fato, tem várias questões ali em volta do apartamento, do imóvel, mas ele tem vários detalhes que vocês precisam se preocupar na hora de fazer a compra de um apartamento na planta. Porém, eles têm facilidade, ele facilita você comprar. Tá? Independente de ser caro ou não, se for um objetivo da família de ter. Vocês vão começar a entender da questão de ter isso de forma detalhada. Vamos começar a detalhar aqui no aplicativo agora como é que a gente vai fazer isso na nossa vida, tá? Inclusive, eu preciso lançar os gastos de ontem aqui, que foi eu tô gravando isso aqui numa segunda, foi domingo, saí. Tem algumas coisinhas para eu lançar como bar, almoço, essas coisas. Ó, ontem o almoço foi R$ 85 e bar R$ 140. Esperar ele carregar aqui e aí eu lanço o bar. Então agora a gente vai vir no menu aqui embaixo e aí tem as categorias. Tá vendo aqui? O orçamento de vocês é tudo isso aqui. E ainda pode ter coisas diferentes, tá? Mas a gente conseguiu resumir dentro dessas áreas aqui. E, por exemplo, eu sou profissional liberal. Eu tenho empresa, eu tenho CNPJ, mas eu tenho uma pessoa só na minha equipe, eu sou um profissional liberal. Então eu tenho que vir aqui em trabalho. E aí eu tenho equipe, que são as pessoas que me ajudam a fazer esse trabalho. Eu tenho os custos com o aplicativo, que de vez em quando eu gasto aqui com ele. A Plano A, que é a minha empresa de planejamento financeiro. E eu tenho custos com clientes. Cadê? Trabalho. E eu tenho custo com clientes. Deixa eu escolher um que geralmente é brindes, almoços, cafés. Vou colocar aqui um símbolozinho que represente um pouco mais isso.
Eventos de networking, né? Que eu sempre tô indo, jantares, happy hours, essas coisas. Vou pôr esse símbolo aqui, que é meio que eu faço isso pro dinheiro voltar, né? Então, ou seja, eu vim aqui nos meus custos de trabalho e eu dividi ainda em outras quatro subcategorias. Então, a gente tem a categoria que é trabalho e eu dividi em outras subcategorias. Agora, aí vai da forma que você quer se organizar. Eu gosto de organizar, por exemplo, o meu custo de casa, eu tenho custo de condomínio, custo de pet, eu tenho aluguel, eu tenho um gato, então eu ponho meus custos de pet, eu tenho aluguel, tem como trocar a cor também, vai tá, gente, se vocês quiserem, porque eu sou mais não tão apegado a isso. Eu tenho mercado, aí mercado entra padaria, açougue, essas coisas, são todas coisas para alimentação dentro de casa. Eu tenho água. Ah, Gui, mas aí vai ficar muito chato, muito detalhado. Vocês podem deixar tudo como moradia, sabe? Eu gosto de dividir um pouco mais para ficar mais detalhado, mais personalizado. E na hora que eu for pesquisar os meus gastos, por exemplo, só de água, fica mais fácil, entendeu? Do que se eu pesquisar tudo. Pode ser símbolo de banho aqui. Então, vou continuar adicionando aqui. Eu também tenho custos, tem luz, todos os campos do orçamento de vocês. Eu vou pôr esse controlezinho aqui de videogame. Então, eu vou detalhando aqui meus custos de casa, meus custos de moradia. A alimentação, eu costumo pedir comida em casa, e aí, por que que eu não coloquei iFood dentro de custos de moradia? Porque o iFood é um custo que está dentro de alimentação, certo? Mas ele pode ser um custo que você tem em casa. Só que o valor que você paga no iFood é o equivalente a você comer fora de casa. Você não pede iFood por menos de 30, 50 reais. Até é possível, mas é difícil. Então, eu coloco aqui o iFood dentro de alimentações fora de casa, tá? E aí eu tenho alimentação de trabalho, que é o quando eu tô fora de casa trabalhando, e eu tenho alimentação de iFood. Só que como eu tenho um escritório, às vezes eu peço iFood no escritório também. Você entendeu? Porque que eu coloco fora de orçamento de casa, e eu tenho alimentação de lazer. Só que olha que legal, eu não vou colocar aqui em alimentação fora de casa, eu vou colocar em lazer, entretenimento. Tem bar e restaurante. Inclusive, eu vou voltar aqui para anotar o bar de ontem, ó. Esse bar já vai entrar aqui em lazer, bar e restaurante. E aí já entra alimentação de lazer, tipo, se eu for comer em algum lugar legal, essas coisas. Se não, entra na alimentação do dia a dia lá, que é o iFood e trabalho e outras alimentações como um todo. Eu gosto de esportes. Tá, Gui, mas por que que você não põe o nome do esporte? Porque eu gosto de mais de um esporte. Então, e eu tenho um limite que eu posso gastar com esportes por mês. Então, eu gosto de andar de wake, eu gosto de andar de kart. Eu fazia CrossFit até pouco tempo atrás e talvez eu vou voltar para um time de futebol americano. Só que eu não posso gastar com tudo isso sem olhar. Eu vou poder direcionar ali por volta de R$ 500 por mês para esses esportes. Então, por exemplo, deu dia 15, eu já gastei 500, eu tenho que ficar sem fazer esporte pro resto do mês. Meu bolso não cabe, tá? Vai ser ruim, mas aí não vai caber. Onde tem esportes aqui? E por que que eu não coloquei esportes aqui em saúde? Porque esses esportes aqui são de lazer. Academia, personal, CrossFit, essas coisas eu já coloco na aba de esportes. Se você não acompanhou as outras aulas aqui, provavelmente isso tudo que eu tô falando aqui agora vai ficar mais perdido para você, tá? Então seria legal você acompanhar as outras abas, as outras aulas para você entender certinho o que que a gente está conversando. Ah, nossa, não tem tipo um alter, uma pessoa correndo. Glauber, quando você estiver assistindo isso aqui. Brincadeira. Ahn, não, vou pôr esse coraçãozinho aqui. Vocês entenderam, galera? Então, preciso que vocês comecem.
a fazer as subcategorias de vocês aí para terem mais detalhe. Tá, Gui, mas eu não quero ter esse nível de detalhe. As categorias é suficiente, subcategoria é muito. Beleza. Se você conseguir se organizar desse jeito, mas o ideal é que você faça o máximo de detalhe possível para você não perder o controle. A gente está aqui para assumir o controle da vida financeira. Fechou?